Olá pessoal, hoje eu vou trazer duas perguntas muito importantes que os pacientes fazem muito no consultório. E essas perguntas geralmente elas são naquele momento que está fazendo o screening, ou seja, ele está fazendo exames de rotina anualmente e ele deseja saber muito sobre o PSA. Eles me perguntam se o PSA estiver baixo, significa que descarta que a pessoa não tem câncer de próstata. E a outra pergunta é: se o PSA for normal, ele pode ter câncer de próstata? Você quer saber essas perguntas? Fica aqui mais um pouquinho que com certeza você vai entender um pouquinho mais sobre isso e vai gostar bastante. Aproveite para se inscrever aqui no canal, dar um like, assim você recebe as notificações dos outros vídeos que vão ser postados aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é o PSA. O PSA ele é uma proteína que é produzida pela próstata. Praticamente 99,9% das vezes ela é produzida pela próstata. E essa proteína ela marca algum tipo de agressão na próstata. Alguma coisa que esteja agredindo, que esteja provocando algum tipo de reação na próstata. Isso pode ser uma inflamação, pode ser uma infecção, pode ser um trauma, a própria idade, o envelhecimento, que a próstata também pode crescer e aumentar mais o PSA, e o fator que a gente mais teme, que é o câncer de próstata. Então, todos esses fatores, eles podem aumentar o PSA. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que o PSA alto não significa que seja câncer de próstata, porque várias outras coisas podem provocar o câncer de próstata. E cabe ao médico, fazendo seus exames específicos, identificar esses riscos. Se existe um risco maior da pessoa estar desenvolvendo o câncer, ou então se aquela alteração, aquela elevação do PSA é apenas algo por causa de um outro fator que não seja um fator oncológico. Mas aí vem aquela outra parte que o paciente chega no consultório e o PSA dele está completamente baixo. Ou seja, o que é um PSA baixo? O normal é até 2,5. Quando a gente tem um PSA menor do que 2,5, principalmente vamos trabalhar com o valor de 1,5, ele é considerado um PSA baixo. E alguns pacientes chegam no meu consultório muito tranquilos, falando que o PSA dele está baixo e que porque ele não tem então o câncer de próstata. De certa forma, o paciente está certo. Quando o PSA ele é menor do que 1, a chance dele ter um câncer de próstata é muito baixa. É menor do que mais ou menos 3%. Só que o valor unitário do PSA não é um fator determinante. Então o médico ele tem que interpretar como está o PSA desse paciente ao longo dos anos. Se a pessoa tem um PSA, por exemplo, de 0,2, 0,4, e aí menos de um ano, ele foi para 0,8, depois ele aumentou em 3, 6 meses, ele já foi para 1,5, 1,4, a velocidade de elevação do PSA chama a atenção do médico. E mesmo ele sendo baixo, pode ser que a pessoa esteja nesse momento já desenvolvendo um sintoma, um PSA alto, em que o sintoma, melhor falando, é exatamente uma elevação do PSA. Na verdade, é o sinal que vai mostrar isso, porque o paciente ele é completamente assintomático. Porque o câncer de próstata ele não provoca sintomas, então vão existir sinais, que um dos principais dele é a elevação do PSA de uma maneira mais rápida e que ele começa a dobrar, que a gente tem o costume de chamar de doubling time, ou seja, um termo em inglês que ele está dobrando em menos de 10 meses ou 12 meses, isso chama a atenção. Então, o primeiro fator é que, sim, o paciente ele pode ter um câncer de próstata, mesmo com PSA baixo, desde que ele esteja aumentando mais rapidamente. E o outro fator importante é você conseguir identificar os grupos de risco, que são exatamente aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, um parente de primeiro grau. Se ele tiver 2 ou 3 parentes, e se esses parentes tiveram câncer de próstata com menos de 60 anos, isso aumenta a chance dele ter câncer de próstata, até mesmo câncer de próstata familiar. E também se ele pertencer à etnia negra. Tudo isso a gente tem que colocar junto, vamos dizer assim, o médico tem que juntar todas essas características, essas informações que são coletadas na anamnese para entender isso.
E também, se o paciente tiver uma história de câncer de mama, ou seja, a mãe, a irmã, a avó tiver no câncer de mama, é algo que também pode ser adicionado na história e que leva uma importância muito grande, porque a gente já sabe que determinadas alterações genéticas de tumores de câncer de mama também aumentam a chance do paciente ter um tipo específico de câncer de próstata. E a outra grande pergunta é, e se o PSA do paciente for normal, significa que ele também não tem câncer, ou ele pode ter câncer com um PSA normal? Da mesma forma, sim, é mais difícil, mas isso pode ocorrer. Eu tenho alguns pacientes que têm um PSA menor do que 2,5, variando entre 1,5, 1,2 até 2,5, em que foi diagnosticado o câncer de próstata. Novamente, todos esses fatores de riscos que eu acabei de comentar, eles são muito importantes de serem coletados. Então, quando você conversar com o seu médico urologista, sempre esteja informando para ele isso. Que sua mãe teve um câncer de mama, que sua irmã teve, que é etnia negra, que o seu pai, irmão, etc., tiveram um câncer de próstata, porque isso tudo vai servir como, vamos dizer assim, uma pista para que o urologista consiga identificar uma chance maior ou menor. E também é importante estar fazendo esse PSA anualmente, porque é possível dessa forma construir uma curva de elevação ou então até mesmo de manutenção do PSA. Isso vai conseguir caracterizar melhor a chance de ter o câncer ou não. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, dê também um like, isso ajuda, e também você pode compartilhar esse vídeo com seus conhecidos. E assim você vai conseguir receber as notificações dos próximos vídeos que forem postados aqui. A gente se encontra pelos vídeos, até mais!